Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Obrigado, Rafael, por ajudar a gente na gravação de hoje. Bem-vindo você que está chegando no vídeo através do YouTube. Aproveita, se inscreve, compartilha aí os vídeos que têm abençoado sua vida em todos os lugares que você quiser, com pessoas especiais. Hoje nós vamos falar desse tema forte. Qual a sua fonte de poder? Vamos ler o texto do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 22. Nós vamos ler alguns versículos do 22 ao 38. Essa passagem de Atos dos Apóstolos é algo de especial. Toda a Bíblia é especial. Mas esta passagem do capítulo 20, especialmente o texto que nós vamos ler, é muito afetivo, é muito espiritual, é muito conectado com a igreja de Cristo, com os irmãos. Tem muito poder nesses poucos versos que conta a história de um apóstolo muito influente, tão influente que nós vamos ler o texto, registrado pelo evangelista Lucas, pelo companheiro de viagem de Paulo, Lucas, que acompanhava as viagens de Paulo e registrava, é o escritor do livro de Atos dos Apóstolos. E ele registra isso com tanta maestria, com tanta realidade, com tanto realismo, que emociona o coração da gente. Mas mais do que emociona o coração da gente, envolve a gente num ambiente do Espírito Santo que é difícil se conter. E nós vamos tirar 3 lições poderosas sobre fonte de poder. Vamos ao texto, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 22, diz assim: E agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Não sei o que acontecerá ali, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa de que aprisionamento e perseguição me esperam. Preste atenção em cada palavra dessa leitura hoje. Verso 24, 23, 24. Contudo, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, contanto que eu possa terminar o percurso e completar a obra que o Senhor Jesus me confiou. Testemunhar as boas novas, o evangelho do amor e da bondade de Deus. Agora escutem. Sei que nenhum de vocês, entre os quais passei anunciando o reino, me verá novamente. Portanto, testifico que de hoje em diante eu estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de anunciar-lhes todo o plano de Deus. Cuidem de si mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como líderes, para pastorearem a comunidade, a igreja de Deus, que ele obteve com o próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos cruéis surgirão no meio de vocês, e eles não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que ensinarão perversões da verdade, para atrair os discípulos. Por isso, fiquem alertas. Lembrem-se de que durante 3 anos, dia e noite, jamais deixei de adverti-los com lágrimas nos olhos. Agora, eu os entrego
ao cuidado do Senhor e à mensagem do seu amor e da sua bondade, porque ela, a sua bondade, pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que têm sido separados por Deus. Não desejei para mim mesmo a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram não só minhas necessidades, mas também as dos meus colaboradores. Em tudo, eu dei-lhes um exemplo de que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Ao terminar de falar, Paulo ajoelhou-se com todos e orou. Eles choraram muito e, abraçando-o, o beijaram para despedir-se. O que mais os entristeceu foi a observação de que eles não mais o veriam outra vez. Eles o acompanharam até o navio. Amém. Amém. Espírito Santo, foi você que inspirou esta palavra. Foi você que criou este ambiente da igreja. Você é o autor, o articulador, o poder da igreja. E o Senhor está aqui também articulando e movendo e criando e fazendo seus planos e os planos de Cristo, do coração do Pai, acontecerem. Que meu coração seja repleto do teu amor, para que, assim como aquelas pessoas ouvindo Paulo ou sentiam o impacto do Espírito Santo, que elas também sintam este impacto, que todos nós aqui sintamos o impacto do Espírito Santo nas nossas vidas nesta noite. Constrói-nos, edifica-nos, liberta-nos. Mostra-nos o caminho a andar e seguir por tua graça e bondade, em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. Qual a sua fonte de poder? Uma fonte você tem, ou várias. Todos nós temos fontes de poder. Todos nós estamos ligados a algum tipo de fonte. Assim como essa casa é iluminada porque tem uma fonte de energia, todos nós estamos ligados a algum tipo de fonte de energia. Todos nós estamos ligados a algum tipo de fonte de poder. Todos nós estamos conectados a algum tipo de fonte de força que nos capacita, que nos impulsiona, que nos empurra a continuar. Há pessoas conectadas, por exemplo, existem pessoas cuja fonte é o reconhecimento. Tem gente que se sente mais energizado quando é reconhecido. Tem gente que é impulsionada quando é aplaudida, quando é bajulada, quando é reconhecido. Todos nós gostamos de ser reconhecidos. Vamos admitir. Tem gente que faz da estabilidade financeira sua fonte de força. Olha para a conta corrente e diz: está tudo bem. E se sente fortalecido porque tem provisão financeira. Então, para muita gente, o dinheiro é uma fonte de força, uma fonte de poder. Tem gente que faz dos seus resultados positivos sua fonte de força. Se tem resultados bons, está feliz. Se tem resultados bons, está fortalecida. Se sente bem, porque tem resultados bons, porque as coisas estão andando do jeito e da maneira que eu gostaria. Então isto energiza, fortalece, anima.
Tem outras pessoas que fazem das redes sociais sua fonte de energia e fica lá rodando as telas das redes sociais para buscar, de repente, uma palavra, um vídeo bom ou alguma coisa do tipo, e busca força nas redes sociais, nos vídeos, nos YouTubes, nos Instagrams. Tem gente que se energiza pelo desempenho pessoal. Se consegue fazer o que gostaria, se sente bem. Se não consegue fazer o que gostaria, se sente sem força. Então tem gente que faz do seu desempenho a sua força. Tem gente que a saúde é a sua força. Se está se sentindo bem fisicamente, vamos para cima, vamos em frente. Tem gente que faz da aparência física a sua fonte de força, sua beleza, seu corpo, sua capacidade e mobilidade física. Tem gente que faz dos relacionamentos sua fonte de alegria, força e poder. Se tem gente perto de mim, eu estou energizado. Se minha mulher está comigo, eu estou energizado. Se meu marido, eu posso contar com ele, eu estou energizada. Mas quando estas fontes falham, e elas falham, aí a gente vai então notar realmente onde está a nossa força. Muitas das suas tristezas e das minhas é porque a gente faz da fonte dessas coisas que eu disse a nossa fonte de poder. E se elas vão bem, a gente se sente bem. Se elas vão mal, a gente perde a alegria, perde o entusiasmo, perde o pique, perde a força. A vontade de continuar cai. Aqui em Atos 20, Paulo está se despedindo dos líderes da igreja de Éfeso. Ele está lá em Éfeso. Que lindo a gente poder voltar no tempo, tanto tempo assim, e perceber que Paulo está vivendo um momento tão emocional e se despedindo. É um momento emocional, é um momento decisivo. Ele não vai encontrar mais aqueles irmãos. Ele fundou a igreja praticamente de Éfeso. Quando ele chegou em Éfeso, tinha 12 discípulos de João. E ele pregou a palavra de Jesus e os batizou de novo, e eles foram cheios do Espírito Santo, e gastou lá 3 anos nessa igreja. Era uma igreja querida no coração de Paulo, e ele está indo embora, é decisivo, ele não volta mais. É profundo. É como se ele estivesse revelando àquela igreja, aqueles irmãos, aqueles líderes, como se ele estivesse dizendo assim: olha, o que sustenta a minha vida, o que sustenta o meu ministério, o que move a minha alma, o que me faz continuar, mesmo diante de prisões, mesmo diante de lutas, mesmo diante de adversidades, o que me faz continuar, mesmo diante de lágrimas. É como se ele estivesse dizendo isso. É realmente a minha fonte de poder. Paulo está revelando a sua fonte de poder diante de um momento de tristeza e angústia. A pergunta de hoje, para nós aqui na Igreja Apex, nessa noite, é a seguinte: de onde vem o seu poder? De onde vem a sua força? A minha? De onde você espera sentir-se encorajado? De onde você espera que venha o teu sustento, a tua força, a tua energia? De onde você espera? Eu lembro do salmista, toda vez eu lembro do salmista, em vários momentos da minha vida, mas eu lembro do salmista, quando ele estava buscando força, né? Davi estava buscando força, e ele olhava ao redor. Davi gostava muito de usar a natureza para buscar Deus.
E num determinado momento da vida de Davi, ele olha para aquelas montanhas, e as montanhas diante dos olhos de Davi eram bem diferentes das montanhas do dia de hoje. E ele olha para aquelas montanhas ao seu redor, e ele se faz uma pergunta e diz: de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? É como se Davi estivesse olhando para as montanhas imponentes, poderosas, e dizendo: de onde virá a minha força? Imagina, quando olho para os montes, eu pergunto: de onde virá o meu socorro? Esse é o Salmo. Quando eu olho para os montes, montes é um sinal de força, de potência, de imponência, de solidez. E Davi olha para os montes e diz: de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde. É legal isso, porque ele fala com a alma dele, ele diz: o meu socorro, a minha força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele olha para os montes e ele diz: o meu socorro não vem nem mesmo dessa montanha, o meu socorro vem do Senhor que fez esses montes. Qual é a fonte da sua força? De onde você espera receber força? Eu estou te perguntando isso, sabe por quê? Porque tem muita gente que espera que as coisas estejam bem na vida para se sentir forte. Tem muita gente que espera, num diálogo com uma pessoa, com a esposa, com o marido, com o chefe, com um parceiro de trabalho, com um líder, eu não sei, espera que seja uma boa conversa para sentir bem. E se a conversa for boa, eu me sinto empoderado. Se ela for ruim, eu murcho. Nós não podemos viver murchando e levantando. Nós não podemos ser um boneco inflável, feito esses que estão aí por aí, chamando você para dentro do Lava Rápido. Feito esses bonecos que você vê aí pela rua, chamando você para hamburgueria. Não é assim que eles fazem, os bonecos? Tem outros que fazem assim, né? Nós não podemos ficar dependendo de coisas ao nosso redor, das circunstâncias. Então essa mensagem é para ajudar você e eu a avaliarmos de onde nós estamos esperando receber força e poder. E Paulo vai nos dar 3 coisas importantes. Primeiro, a fonte de poder é uma vida sem autoexaltação. Sabe o que é autoexaltação? Eu acho muito interessante, eu disse isso hoje não, mas ontem na reunião de oração, usando parte desse texto, eu disse que eu acho tão interessante que nós, no século 21, a gente coloca o nosso foco nas características dos seres humanos para a gente imitar e ser bem-sucedido. A gente procura destacar características de gente de sucesso, gente forte, gente que a gente acha que chegou lá, e a gente procura destacar os perfis dessas pessoas, as qualidades dos seres humanos de sucesso, para a gente poder se sentir encorajado para conseguir talvez o mesmo resultado. E na igreja não é diferente. Eu já vi muitas mensagens que falam das 7 marcas de sucesso do apóstolo Paulo, das 21 leis de sucesso de Isaac. E tem muitos pregadores, e eu não estou aqui criticando nenhum deles, eu estou somente olhando para um outro lugar. Porque sabe de uma coisa? Todos os homens da Bíblia não apontavam para si mesmos. Todas as mulheres de destaques da Bíblia não apontavam para si mesmas. Nem mesmo o próprio Jesus apontou para si mesmo. Mas a gente, nesse século, a gente insiste em olhar para os homens, para as habilidades,
para as características, para os perfis, esperando aprender alguma coisa com as qualidades dos homens. E aí a gente chega num texto como esse, e aí Paulo nos ensina uma coisa poderosíssima, e se a gente quer ter a mesma fonte de poder que tinha Paulo, aliás, só para registrar, nos versos antes do texto que eu li, Paulo pregou a noite inteira, até meia-noite. Meia-noite um sujeito chamado Eutico cai da janela, 3 metros de altura, plum, cai e morre. Paulo desce, ressuscita o sujeito pelo poder de Jesus, põe o menino sentado lá e volta a pregar até amanhecer. E depois você está lendo o texto que vem na sequência. Paulo era um cara que os aventais do corpo de Paulo era levado para as pessoas na vizinhança, e quando os lençóis e as roupas e os panos do corpo de Paulo tocavam em gente perturbada por demônios, os demônios fugiam. Tinha gente que era curada só de entrar em contato com a roupa de Paulo. E aí a gente corre um risco que eu quero advertir a gente, eu não quero correr esse risco, e eu quero advertir você também, a não olhar para o lugar errado, a não esperar força do lugar errado, a não esperar poder do lugar errado, mas buscar a força no lugar certo, o poder no lugar certo. Muita gente quer saber qual era o segredo de Paulo, ou do apóstolo Pedro, ou de Felipe, ou de Estevão. Mas o segredo dele está claro em toda a Bíblia. E a primeira coisa que Paulo nos ensina é: não olhe para mim, não me promova, não pense de mim mais do que você deveria pensar. Paulo era um cara que não tinha autoexaltação, poder próprio. Pelo contrário, ele diz assim, no versículo de número 24, ele diz assim: porém, em nada considero a minha vida de valor. Em nada considero a minha vida de algum valor. Enquanto muita gente quer exaltar o apóstolo, Paulo não exalta a si mesmo. Ele diz: em mim não tem força nenhuma. Em mim não tem perfil que seja bom. Pelo contrário, esse mesmo apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele diz: tudo que eu tinha e eu achava que era lucro, eu era judeu dos judeus, eu era fariseu, eu era cumpridor da lei, eu fui treinado aos pés de Gamaliel, tudo que em mim eu achava que era motivo de glória e de sucesso, eu considero como refúgio para que eu possa ter Jesus, a verdadeira fonte de poder. Eu não exalto a mim mesmo. Então essa é a primeira lição. Se você quer, de verdade, na sua jornada com Jesus, na sua caminhada com Cristo, no seu ministério, na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua igreja, na sua vizinhança, na sua família, se você quer experimentar o que Paulo experimentava no ministério e na vida dele, nós precisamos seguir o que ele seguiu, não o perfil dele. Nós não precisamos parecer com Paulo, nós precisamos olhar para quem e sobre quem Paulo falava. E ele disse: eu não considero a minha vida, diz ele, contudo não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo. Por que a gente vai considerar homens mais importantes do que outros? Olha só, gente. Paulo está mostrando que poder espiritual não nasce da autopromoção, mas da entrega. Você quer experimentar essa força que vem de Deus? Entregue. Não autoelogie-se. Viu? Porque eu isso, porque eu aquilo. Porque eu sei, porque eu isso, porque aquilo.
O poder que Paulo tinha não vinha da autopromoção, vinha da entrega. Quem é movido pela própria importância se cansa rápido. Quem fica achando que é muito importante se cansa rápido, desiste rápido. Porque você e eu não somos fonte de poder para nós mesmos. Foi por isso que Isaías escreveu, e aqueles que conhecem o texto podem falar comigo. Não ouviste? Não leste? Que o eterno Deus não se cansa, nem dorme? Pois aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Até mesmo os jovens se cansam e tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sabe, ter essa força que deveria desistir, mas não desiste. Essa força que deveria render, mas não rende, continua. Essa força que não deveria mais acreditar em nada, mas continua crendo. Ela só pode vir de uma fonte. E a fonte é Deus. Quem é movido por honra pessoal, vive esgotado. Quem depende de autoimagem, nunca vai sustentar um projeto frutífero, crescente. Porque cansa. Não cansar é para quem espera em Deus. Onde Paulo esperava. Paulo está dizendo: o meu poder não vem de mim. O meu poder não vem de mim. Vem do Senhor. Vem do seu propósito por mim. E para mim. E através de mim. O meu poder não vem de mim. Ele tinha uma causa maior do que sua própria vida. A sua causa é maior do que os seus dias? Veja bem, vamos lá. Você vai morrer, tem que te dar essa notícia. Você vai morrer. Às vezes a gente esquece disso, então alguém precisa lembrar. Deixa eu te dizer. Você vai morrer. Eu vou morrer. A sua causa, o seu projeto, vai durar depois de você? O seu plano, o seu propósito de existência vai durar depois de você? Ou ele morre com você? Você está trabalhando por quê? Isso pelo qual você se cansa tanto, vai durar depois de você? Vai passar os números da sua existência? Porque se não vai durar depois de você, não vale a pena. Não vale a pena. O que vale a pena é aquilo que dura depois que a gente morre. E a única coisa que dura depois que a gente morre é o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua missão. A vida mais poderosa é a vida menos centrada em você mesmo. Não faça de você o centro da sua vida. Não faça de você o centro da sua existência. Faça outra coisa maior o centro da sua existência. O que é o centro da sua existência? Pelo que você está vivendo? Pelo que você está lutando? 2. Primeiro, o poder vem de uma vida sem autoexaltação, mas entregue. Segundo, a fonte de poder é entregar tudo e todos ao Senhor. Se eu e você queremos de verdade sermos abastecidos desta força, nós temos que fazer isso. Nós precisamos entregar tudo e todos ao Senhor. É tão interessante que nós vivemos numa cultura muito forte, né? E a cultura às vezes acaba sendo mais forte do que o reino e a cultura do reino de Deus. Por exemplo, a gente usa tanto o meu. Você sabe qual é a palavra normalmente que a criança aprende a falar em primeiro lugar? Não é nem pai nem mãe, mas é meu. Meu.
Nós estamos tão acostumados a achar que as coisas são nossas, e a gente usa tanto meu, minha mulher, minha mulher, minha mulher. É de Deus, é de Jesus. Meus filhos, ninguém toca nos meus filhos. Meu carro, minha casa, meus netos, minha igreja. Tem até pastor que fala minha igreja, minha igreja, minha igreja. Olha aqui o que diz, o que Lucas escreveu aqui no versículo de número 28, diz: cuidem de si mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como líderes para pastorearem a igreja de Deus, que ele obteve, comprou com seu próprio sangue. Diga, a igreja ele comprou com seu próprio sangue. Você foi comprado com o sangue de Cristo. Você nem de si mesmo é. E uma grande fonte de poder é você entregar tudo. Meu dinheiro. Quem faz os planos do seu dinheiro? Você ou o Espírito Santo? Quem é dono do seu dinheiro? Durante a semana, como você usa o dinheiro? Como seu ou como de Deus? Como você usa as coisas que Deus emprestou para você? Como seu ou como de Deus? Porque poder e fonte de força é quando eu entrego tudo. Eu rendo tudo. Ele diz assim: agora pois, no versículo 32, agora pois, eu vou embora, mas eu entrego vocês ao Senhor. Entrega seus filhos ao Senhor. Entrega seu trabalho ao Senhor. Entrega seu resultado ao Senhor. Entrega seu dinheiro ao Senhor. Porque se você não entregar, se eu não entregar tudo, a gente vai viver preocupado. Se eu não entregar a igreja na mão dele, que é dele, eu vou viver preocupado com a igreja. Se eu não entregar tudo a Deus, eu vou ficar preocupado com coisa que não é minha. Se é sua, você não dorme. Se é dele, Senhor, eu vou dormir. Por que você vai dormir com tanta coisa problemática? Porque não é meu, é seu. Quando é de Deus, Ele cuida. E olha, Paulo sabia que ele não seria mais pastor de Éfeso. Ele não poderia mais ensinar a igreja de Éfeso. Ele não poderia mais aconselhar os irmãos. Ele não poderia mais exortar, encorajar e proteger e pregar. Ele não poderia mais. Então ele diz o seguinte: eu entrego vocês ao Senhor. Eu encomendo vocês à graça de Deus. Eu entrego vocês à bondade de Deus. Eu entrego. O que ele faz? Ele entrega. O que ele faz? Entrega. Entrega tudo ao Senhor, a sua palavra e a sua graça. Escute isso, gente. O poder e a fonte de poder não está no controle absoluto. Enquanto você fica tentando controlar tudo, você se cansa. A fonte de poder é entregar e não controlar. Pare de controlar sua vida. Pare de controlar sua casa. Pare de controlar seu futuro. Pare de controlar seu passado. Pare de controlar seu dinheiro. Pare de controlar seu ministério. Pare de controlar sua unção. Pare de controlar sua roupa, suas coisas. Entregue. Controlar tudo cansa. Pare de controlar seu trabalho, sua empresa, seus negócios. Pare de controlar os seus problemas ou o problema dos seus filhos. Pare de controlar, achar que você que tem que resolver. Você não tem que resolver o problema dos seus filhos. Você mal resolve os seus problemas.
Entrega os problemas dos seus filhos, da sua mãe, da sua esposa, dos seus pais, da sua liderança, do seu pastor, do seu trabalho, da sua empresa, do seu negócio digital, não importa, seja o que for que está envolvido na sua vida, entrega. Pare de querer controlar tudo. Entregar não significa que você vai sentar e assistir televisão 24 horas. Não é isso que eu estou falando, nem a palavra de Deus está dizendo isso, mas está dizendo que você sai de cena. Emocionalmente, deixa na mão de Deus, espiritualmente, deixa na mão dele. A fonte de poder não está em segurar tudo. Segurar com as suas próprias mãos. Eu tenho que segurar isso, senão vai dar ruim. O poder está em reconhecer, escute isso, pode te ajudar essa noite. O poder está em reconhecer que Deus cuida melhor de nós. Deus sabe cuidar melhor. Por que você pode entregar a Deus? Porque Ele cuida melhor. Quanta gente brigando pelas coisas, pelo que o outro não cuida, porque meu filho isso, perdendo sono. Deus sabe cuidar melhor de tudo que você acha que é seu, de tudo que eu acho que é meu amor. Deus sabe cuidar melhor. Diga isso. Deus cuida melhor. Você crê nisso, sim ou não? Por que você não vive de acordo com isso, então? Paulo descansa porque confia na fonte certa. Paulo diz, olha, é o seguinte, eu vou embora e vocês não vão me ver mais. E por que ele pode ir embora descansado e seguir sua vida? Porque Deus vai cuidar. O amor de Deus, diz ele, vai cuidar, vai edificar vocês. Olha, eu confesso para vocês que muitas vezes eu sou tentado a controlar o meu ministério aqui na igreja. Mas eu, graças ao Senhor, eu sempre sou uma voz vencida lá no céu. Todas as vezes que eu acho que eu devo controlar alguma coisa, os problemas, ou o futuro, ou a visão, ou o avanço da igreja, se tem menos gente, se tem mais gente, isso não é problema meu, e eu entrego nas mãos do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que constroem. Se o Senhor não cuidar da sua vida, pode se acabar você aí, que não vai funcionar. Entregue. Deixa Ele construir a sua casa, a sua vida. Posso ouvir amém, sim ou não? Quando você entrega a Deus, Ele constrói. Quando você entrega a Deus, Ele edifica. Quando você entrega a Deus, aí é dele, Ele resolve. Você não sabe como sair de dívidas, por exemplo? Pare de tentar resolver. Pare. Deixa Ele resolver. Pastor, mas fui eu que fiz. Eu me sinto mal, eu vou entregar minhas dívidas na mão dele. Não, você vai entregar a sua vida na mão dele. E também você pode pedir, Senhor, eu não consigo, eu fiz muito erro. Eu não consigo, o Senhor pode me ajudar? Ele não vai te esmagar, Ele não vai te culpar. Ele vai te ajudar. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. Por isso que Paulo disse, eu vou embora, mas agora eu encomendo vocês, eu entrego vocês ao amor de Deus. A bondade da sua graça que vos edifica. Veja que Paulo fala, eu vou embora, mas eu deixo vocês no amor de Deus, na graça do Senhor, na sua bondade que vos edifica. Não sou eu que edifico, é o Senhor que edifica. Terceiro e último. Fonte de poder, e essa aqui, meu irmão, se prepara. Fonte de poder é joelho em oração. A gente acha que a gente tem mais poder na fala. A gente acha que tem mais poder na ação. Tem até um livro que diz assim, o poder da ação. Tudo bem, uma hora a gente tem que agir. Mas
Um dia eu estava sentado com uma pessoa, e essa pessoa estava vivendo um drama bem difícil na vida. E aí a gente falando para entregar tudo na mão de Deus e deixar Deus controlar tudo. Cecília estava comigo. Aí depois que a gente falou tudo sobre Deus e tal, entregar na mão do Senhor, a pessoa virou para a gente e falou assim: mas não tem mais nada que a gente possa fazer além de orar, entregar tudo a Deus? Não tem algo que a gente possa fazer? Eu estou rindo, sabe por quê, gente? Porque a gente é assim, a gente acha que a oração é só mais alguma coisa. E a gente nem acredita que a oração vai de verdade resolver. Paulo ele se movia de joelho. Se você ler aqui comigo, na hora que é uma coisa que me emociona o coração. Como é bom quando você enfrenta incertezas, dúvidas, desafios, quando você tem planos para avançar, quando você tem coisas para resolver que você não consegue. Como é emocionante você se ajoelhar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não sei o que fazer. Como é poderoso dizer para Deus: Senhor, eu estou no meu limite das minhas forças, eu não sei o que fazer. E você perceber de olhos fechados aquela presença do Espírito Santo se aproximando de você e levando embora todo aquele fardo, aquela angústia, aquele medo, e Ele não fala nada, Ele só chega perto, e quando chega perto todo o medo vai embora. Quando Ele chega perto toda a incerteza cessa. Quando Ele chega perto todo o turbilhão na mente acalma. E você não sabe como, mas você sabe que Ele está ali perto de você, e você descansa. E você só sente como se Ele estivesse te abraçando e dizendo para você: fica calmo, eu vou cuidar de tudo. E eu vou te dar as minhas preciosas promessas. Eu vou dar para você, por graça. Como é bom quando você está de joelhos e você sente que venceu, que Ele te ouviu, que Ele está do seu lado. Como é bom ter paz interior no meio das crises. Como é bom ter equilíbrio e força no meio das lutas. Olha só, todo mundo estava chorando porque Paulo ia embora. Imagina, como assim, Paulo? Você é o cara que abriu essa igreja, ela está frutificando, todo mundo cheio do Espírito Santo e as coisas andando aqui. Vocês nunca mais me verão o rosto. E o texto diz que estava uma choradeira, porque ele disse que ninguém mais o veria. Mas olha o que ele faz. No versículo de número 36, diz assim: ao terminar de falar, Paulo ajoelhou e orou. É assim que começa o verso 36. Ao terminar de falar, Paulo ajoelhou e orou. Como é que a gente quer o mesmo poder e eficiência e paz e força para continuar se a gente não faz isso? Paulo 3, 2, 1, põe para a gente ir. Versículo 36 do capítulo 20. Eu acho que começa assim nessa versão também. Tendo dito isso, ajoelhou com todos e orou. E quando chegou na praia, antes do barco partir, ajoelhou na praia e orou de novo. Se a gente quer essa vida que tudo vence, que tudo supera, se você quer essa energia, não está no whey protein. A energia que você espera não está no whey protein. Não está no chá de cúrcuma com gengibre, no shot. Tudo isso faz bem, mas nada disso resolve se a gente não se ajoelha e ora. O whey protein não é fonte de força espiritual.
O whey protein é igual o Gatorade quando você está desidratado. Dá um up, mas não dura muito. O Espírito Santo, ele te energiza para você fazer coisas extraordinárias. Qual é a sua fonte? Quem ora, quem se ajoelha. E tem muito crente que já esqueceu que tem que orar de joelho. Ajoelha, volta a ajoelhar. Ajoelha. Porque os homens que venciam na Bíblia ajoelhavam. Quem ora de joelho se reabastece. Quem ora de joelho se realinha. Quem ora de joelho recebe direção, coragem e graça e força. Uma vida de joelhos é uma vida de pé diante de qualquer circunstância. Diga comigo, uma vida de joelhos é uma vida de pé diante de qualquer circunstância. Você quer ficar de pé diante de qualquer circunstância? Aprenda a ficar de joelho diante do Senhor. Paulo revela 3 pilares para a gente. Primeiro, não viva para si mesmo, não vale a pena. Segundo, entregue tudo e entregue todos ao Senhor. Terceiro, viva de joelhos e você vai permanecer de pé. Viva de joelhos. O que é que está drenando o seu poder? O que é que está roubando o seu poder? Em que área da sua vida você está centrado demais em você mesmo? Demais, em si mesma, em si mesmo. O que é que você ainda não entregou ao Senhor e pertence a Ele? O que é que você não entregou ao Senhor e pertence a Ele? Há quanto tempo você não dobra os seus joelhos com sinceridade, verdade e profundidade na sua alma e diz: Senhor, eu preciso de poder do alto, de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.